Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso tutorial. Bom, então até aqui, resumidamente, a gente registrou, fizemos todos os cadastros básicos manualmente ou utilizando a central de upload. Aí depois registramos um risco, alguns riscos, né, na função específica. Depois aprendemos como levar rapidamente esses riscos para outras funções para a gente começar a ganhar tempo, né? E agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho do plano de ação. Tá? A Ergon ela serve bastante, ou muito, ou essencialmente exatamente para criar demandas e conseguir solucionar os problemas de pequenos a grandes. Tá? Então, assim, antes disso, provavelmente você viu o vídeo quando a gente criou o risco. Quando a gente gera o risco, ele te pergunta se você já não quer criar um plano de ação para aquele risco. Lá é a primeira oportunidade que você tem de criar uma demanda, né? Um plano de ação. O segundo jeito é você vir direto no plano de ação e simplesmente criar uma tarefa. Tá? O que acontece aqui? O que ele te pergunta? Ele te pergunta assim, ó, você deseja vincular um risco que está mapeado, que está inventariado em alguma função nessa tarefa, que também é super recomendado. A gente sempre diz, olha, a gente tem um risco e para esse risco a gente tem um plano de ação. Então a gente sempre diz que o ideal é que você vincule um risco a uma tarefa. Mas você não necessariamente precisa. Você pode criar outras demandas, usar a Ergon como um ambiente de planejamento de demandas dentro da empresa que você atende, né? Sem necessariamente criar riscos ou vincular riscos a essa tarefa. Tá? Então, vindo por aqui, você tem essa oportunidade, né, de dizer que eu não quero vincular nenhum risco a ela. Caso você queira vincular, aí você vai dizer que sim, né, que você quer vincular, e aí ele vai te carregar para o inventário de risco. Tá? Mas veja, você já poderia ter vindo direto para o inventário de risco, que é o terceiro modo de criar uma tarefa, localizado esse risco a qual você quer criar a tarefa, e a partir daqui do inventário, criar uma tarefa. Então são só caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. Tá? Então vamos supor, vamos pegar lá o nosso... Vamos filtrar um setor que a gente criou aqui no nosso exemplo do tutorial, né? Deixa eu pesquisar então aqui, ó, pesquisei o tutorial, o setor tutorial. Então vou deixar em tela apenas o setor que a gente está usando aqui como exemplo, tá? E aí a gente quer vincular um risco a uma tarefa. Veja, as tarefas elas podem vincular um risco apenas ou vários, não tem limitação. Eu sou da tese de que são as demandas, se eu tenho 50 fatores de risco ou apontamentos de risco dentro da minha empresa, eu não preciso ter 50 planos de ação, porque às vezes as coisas são similares, as soluções são parecidas, são realizadas pelas mesmas pessoas, ou a solução é parecida. Então, ou seja, no meu modo de fazer gestão, eu tenho 50 riscos, só como exemplo, e tenho 20 tarefas. E esses 50 riscos estão agrupados dentro das 20 tarefas. Então, por exemplo, se a gente vai usar uma solução de descarregamento lá no setor tal, e isso acontece no setor 1, 2 e 3, a gente pode adicionar mais do que um risco, né, nessa tarefa. Então eu vou selecionar esses 4, eu fiz manualmente. Se eu não quisesse, eu poderia apenas ter selecionado todos aqui. Então, ou seja, todos que estão em tela, eu selecionei de uma vez só. Por que está em tela só aquilo que eu quero? Porque eu usei um filtro. Mas eu poderia usar um filtro e ainda a pesquisa, que eu vou falar um pouquinho depois no próximo vídeo. Né? Então eu poderia ter pesquisado um termo que tem só a ver com um risco, ou ainda organizar essa tabela por qualquer uma dessas variáveis que tem a flechinha, ela organiza. Então vamos supor que eu vá dividir essa minha tarefa, que é da mesma questão, só que eu vou pegar esse que é um risco mais substancial, mais urgente, e eu vou ter uma ação sobre ele mais prioritária do que os outros. Então eu posso dividir. Então vamos supor que eu queira criar uma tarefa só sobre essa demanda aqui. Então eu vou solucionar. Então para localizar esse risco a qual eu quero vincular a tarefa, eu posso usar filtros, pesquisas ou organização de
de planilha, daqui da planilha. Então, cliquei nela. Agora, então, eu vou criar uma tarefa. Abrirá uma tela a qual a gente vai dar um nome a essa tarefa, né? Que é solucionar, que é comprar um braço, que é comprar uma mesa pantográfica para o descarregamento do não sei o que, né? Então a gente vai dar um nome à tarefa aqui. Tá? Vou descrever aqui porque é só para a gente localizar depois. Se você quiser marcar envolvidos, fique à vontade, tá? Então a gente pode marcar pessoas que estão cadastradas naquela base. Data de entrega é bem importante para a gente ter um dimensionamento, porque depois ele vai respeitar um filtro que a gente tem lá no dashboard do plano de ação. Mas vamos supor que essa aqui ficou para 2023, né? Então eu vou botar no final de janeiro de 2023. Eu uso uma dessas tags aqui que você pode usar também para meio que taguear, para depois também facilitar as pesquisas. Mas basicamente são 4 grandes demandas. Uma que é só às vezes de monitorar, outra que é uma rápida solução, né, porque é fácil de resolver. Outra porque são grandes projetos, que seria o caso dessa aqui, porque envolve compra de um equipamento caro, ou uma mudança muito estrutural na linha, enfim. Ou é prioritário porque o risco está intenso. Tá? Então aqui a gente marcaria grandes projetos. Fechou? Então beleza. Então feito isso, a gente vai salvar. Ó, tu vê que aqui ele carregou as 4 anteriores, tá? Não sei o que aconteceu. Mas enfim, a gente acabou de criar uma tarefa. Se eu organizar aqui, ó, veja, ele me trouxe para todas as tarefas que eu tenho. Se eu organizar por data de criação, você vai ver que a última é essa que a gente acabou de criar, que a gente chamou de grandes projetos, tá? E ao acessá-la, a gente tem uma oportunidade de começar a editar. Eu não vou falar disso agora, neste momento. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mostrando então como criar uma tarefa e depois como localizar essa tarefa. Tá? Como é que a gente usa aqui então? É como aqui no menu plano de ação, a gente tem todas as demandas. Que elas podem ter sido criadas lá quando você gerou o risco ou desse jeito que eu acabei de mostrar. Mas vamos supor que eu quero deixar em tela apenas aquelas que não foram nem iniciadas. Tá? Então eu posso vir aqui em filtros e eu posso estabelecer por status, por exemplo. Então eu quero só as que não foram iniciadas. Então eu vou filtrar. Veja que vai ficar apenas aqui na minha tabelinha só as vermelhinhas, a qual não foram iniciadas. Toda vez que você tem a oportunidade de ver a quantidade de registros que tem, são 16 tarefas não iniciadas. Se eu ampliar aqui, eu posso vê-las todas, ó, numa tela apenas, só de correr. Eu posso ainda pesquisar, né? Ou seja, eu sei que a minha tarefa que eu estou procurando eu não iniciei e eu lembro que o nome era dar um nome à tarefa, né? Então, dar um nome à tarefa. Então, eu pesquisei aqui, ó, o nome da tarefa e agora eu tenho em tela apenas aquela tarefa que eu estava procurando. Para poder voltar nela, eu vou acessá-la e aí sim fazer as edições, algum apontamento novo, algum registro novo, a qual a gente vai falar no próximo vídeo. Então, é isso, gente. Você pode sempre usar os filtros a seu favor, tá? Ou apenas pesquisar, né? Aqui você veja, antes tinha 16 quando a gente filtrou, né? Então, por exemplo, eu acho que aqui, ele permaneceu no filtro aqui. Deixa eu ver. Não, deixa eu... limpar. Então eu limpei aqui o filtro, em tese vou voltar para todos os meus registros, para os meus 23 registros, tá? Tem tarefas em andamento, se eu organizar aqui tem tarefas concluídas também, tá? E eu posso também ainda usar os filtros pela data de entrega. Então vamos supor que eu queira ver tudo que eu planejei para entregar em janeiro, tá? Um exemplo, tá? Lembra que eu botei para final de janeiro aquela? Então eu vou filtrar. Pronto. Veio de novo a minha tarefa porque ela estava planejada para 2023. Tá, gente? Então aqui tem um mundo para a gente não perder de vista as demandas. Tá? Eu vou voltar para os filtros, vou mostrar uma última coisinha antes. Vou limpar os filtros, vou então aplicar o filtro limpo, vamos chamar assim, para mim voltar tudo. E por fim, então, usar a pesquisa, qualquer termo, usar os filtros ou
você tem também a oportunidade de ver essas mesmas demandas organizadas em grade. Bom, enquanto carrega aqui, então, o que acontece? Todas as tarefas não iniciadas ficam nesse quadrinho inicial aqui, elas ficam como se fossem pequenos cards, tá? Aqui estão as que estão em andamento e aqui estão as que estão concluídas. Fechou, gente? Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar numa tarefa e mostrar tudo que é possível fazer dentro dela, ou seja, mostrar, então, o desenvolvimento dessa demanda dentro do dia a dia da empresa, tá bom? Até a próxima.